Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos dar continuidade, né, às nossas atividades síncronas, né, para discutir sobre ciência. E antes de a gente começar a nossa discussão, verdadeiramente, eu venho apresentar a boa notícia que eu tinha prometido a vocês, né, que é justamente a presença do professor Ângelo Menezes, que está aqui, vocês já estão visualizando aí. Professor Ângelo é professor referência, professor que assim, sempre marcou de maneira muito forte quem teve o privilégio de ter sido discente das suas disciplinas, né? Colaborou conosco no semestre passado em História do Direito, porque ele está concluindo o doutorado na UFPB e gostou da experiência, está aqui conosco agora com a disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Né? Então, fico muito feliz, né? E acho que vocês vão ficar ainda mais felizes. A gente vai praticamente dividir essa disciplina e vamos, acho que ele com mais sucesso do que eu, tentar desembaralhar aquela confusão mental que a gente começou a criar na aula anterior, certo? Se quiser falar alguma coisa, viu, professor Ângelo, tá? Esteja à vontade. Só desejar boa noite aí para todo mundo, agradecer, gente, as palavras de Morton, eu acho que elas são muito mais generosas do que de fato eu mereço, mas eu fico muito feliz como alguém que é egresso do curso de Direito da FRN, enfim, e durante 4 anos tive a oportunidade de estar aí dando aula, de estar retornando, e estar retornando justamente para auxiliar na medida que for possível participar aqui das aulas do professor que eu sempre disse para ele, isso daqui não é demagogia na frente de vocês, isso eu digo há muito tempo, que foi uma das minhas referências enquanto educador no período que eu tive como estudante aí no curso de Direito da UFRN. Então é isso, a gente vai conversando aí ao longo das aulas e, enfim, muito obrigado por me receberem, por me acolherem na. Gente, eu acho que temos um pequeno probleminha técnico aí com o professor Morton, mas ele já deve estar retornando aí para. Ah, não, colocar para dar aula hoje não, gente.
Problemas do ensino remoto. Exatamente. Enfim, quem trabalha com educação sabe a grande problemática que está sendo sobreviver na pandemia nesse ensino remoto. Então, foram só alguns pequenos problemas técnicos, acredito que ele está retornando aí já já. Vou ver se eu falo com ele aqui no WhatsApp rapidinho. Estão me ouvindo? Dá sim, professor. Sim, professor. Desculpa, pessoal. Eu estava escutando, aí de repente caiu tudo. Então, enfim, vai ser uma noite um pouco conturbada, né? Mas faz parte dessas novas exigências, né? Pior é Mariana, que está participando de uma palestra lá em cima, e para ela assim, é um congresso, então não pode falhar. Mas aí vocês vão me inteirando aqui da situação, certo? Aí qualquer coisa, vocês me comunicam, certo? Se ficar ruim ou o som ficar meio metalizado, no semestre passado, eu também dando aula aqui, o som ficou metalizado, estavam pensando que eu estava fazendo imitação de Darth Vader, né? Mas enfim, não é o caso, certo, pessoal? Bom, agradeço, professor Ângelo, a sua contribuição. Acho que até onde eu pude acompanhar, né, dar uma ideia da como vai ser proveitosa essa experiência, né, vai ser muito bom que a gente possa compartilhar, né, compartilhar essa disciplina, uma disciplina longa de 90 horas, mas de muitos assuntos interessantes. E um assunto, justamente o reservado para o dia de hoje, é eu elegi como um dos primeiros a ser tratados, desde que eu comecei a compor o planejamento da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, quando na época se chamava de Introdução à Ciência do Direito 1, né? E eu colocava justamente essa ideia ou essa reflexão sobre ciência logo no início, né? Tinha um primeiro momento que é para a gente discutir o conceito de direito, que a gente fez na aula passada, e esse segundo momento já, no iniciozinho da nossa disciplina, do nosso curso, um momento para a gente falar sobre ciência. Ora, quando eu comecei a lecionar, eu não vou dizer nem quanto tempo, mas há bastante tempo, eu reputava importante, e isso a partir de uma provocação até da minha professora de introdução, que fez com que eu tivesse o gosto pela ciência, né? E assim, quando eu entrei no curso, a última coisa que eu imaginava fazer seria ciência. E terminei fazendo especializações, mestrado, doutorado, tentando fazer ciência. E com ela eu aprendi o verdadeiro significado da ciência e da ciência do direito, né? Então, esse primeiro momento, logo no início do curso, a gente vai falar sobre ciência da forma geral, depois aprofundar para a ciência do direito. Mas vejam, naquela época que eu comecei a lecionar, falar sobre ciência ou tratar de ciência era algo muito importante. Hoje, em que a gente convive numa época em que postulados científicos são discutidos, são colocados em xeque, não por outra prova científica, não por outro movimento de cientistas, mas por fake news, por diz-me-disse,
por correntes do WhatsApp, por reportagens irresponsáveis, a ponto de algo que parecia assente nas nossas cabeças ou na nossa compreensão de mundo começasse a ser discutido, como a própria questão de a Terra não ser plana. Então a gente vê como é importante falar hoje com mais razão, né, importante falar de ciência, certo? Então é justamente a partir dessa provocação inicial que a gente vai começar a nossa conversa de hoje, certo? Bom, antes de a gente falar de ciência, eu gostaria de perguntar a vocês qual é a compreensão de vocês de conhecimento. O que é que vocês entendem como sendo conhecer, né? Essa atividade e, por extensão, o produto dela, o conhecimento. O que é que vocês compreendem por ele e quais são qual é a sua utilidade, quais são os seus limites, né? E é justamente sobre o que a gente vai falar agora no início. O que é conhecimento? Acho que é um raciocínio que permite prever acontecimentos futuros e que às vezes não, sempre tem como melhorar o conhecimento sobre tal coisa. Certo. Então, você citou como o conhecimento como se fosse um exercício mental, né? Como um processo que não estava nem aparecendo para vocês, né? Agora está aparecendo? Agora tá, o slide tá. Pronto, perfeito. Então, nessa sua definição é mais como um processo mental, né? Você falou o raciocínio, uma construção mental. Alguém mais poderia contribuir com essa compreensão do que é conhecimento? Professor? Sim. Para mim, conhecimento é um conjunto de práticas ou de saberes, na verdade, ancestrais, de acordo com a nossa formação, que tem a ver com o meio em que a gente está inserido, de onde a gente veio, para onde a gente está caminhando. É um processo. E aí tem várias dimensões, né? Perfeito. São várias dimensões. Isso. São várias dimensões, eu não tenho nem como definir. Mas tá perfeito. Essa aproximação tá bem exata, né? Você falou... Professor? Alguém queria falar, pode falar. Quem falou primeiro que eu. Professor, eu vejo conhecimento como a aquisição de toda e qualquer experiência. Aquisição de toda e qualquer experiência. Então, nesse caso, o conhecimento ele tem que ser fruto necessariamente de uma experiência. Uma experiência social, humana, em N tipos. Tem o conhecimento científico, tem o conhecimento mundano, o de cunho social e entre outros, entendeu? Eu posso falar em um conhecimento que não depende da experiência, por exemplo, eu vou especular sobre, sei lá, a vida transcendental, a vida após a morte. Bom ponto. Então, assim, muitas vezes a gente até pode prescindir, então, da experiência, né? A experiência em si, a experiência sensorial, pelo menos, né? Exato. Pode falar, Pedro. Foi não, Lucas? Não, Pode ir, Lucas. Pode ir. Isso aí que o senhor falou não seria conhecimento, seria fé. Conhecimento é algo que você pode tocar no sentido de algo mais concreto e não filosófico, não puramente filosófico. Certo. Então vamos lá. O conhecimento a gente precisa tocar, né? Tem que ter essa experiência sensorial, não é isso? Eu discordo em partes, professor. Que não necessariamente. Por que, Não Sofia? sensorial de tocar com a pele, mas seria tipo algo mais concreto, algo tipo experiencial.
Eu estava pensando que eu ia perguntar mais uma dúvida. Será que o conhecimento não seria um conceito fundamental e por isso a gente tem a dificuldade de definir o que é conhecimento? Sim, sem dúvida. Mas você disse que Professor? estava discordando da posição de Lucas, né? Sobre a questão do Sim. palpável, do Isso. tangível. Porque eu acho que existe conhecimento sobre todas as coisas que existem e eu acho que talvez exista até mais coisas abstratas do que coisas que sejam tangíveis ou que a gente possa ver com os nossos olhos. Pedro, Oi, professor. concorda? Eu, na verdade, a minha percepção é basicamente a seguinte: eu acho que existem, por exemplo, as ciências matemáticas e axiomáticas, por exemplo, que elas partem de pressupostos, mas que não são sensoriais, assim, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x. Isso não é, por exemplo, uma experiência sensorial, mas é conhecimento de alguma forma. A matemática pura, por exemplo, é uma espécie de conhecimento com bases axiomáticas, de Euclides e tal. Mas eu acho que conhecimento talvez seja um repertório específico para explicar o porquê das coisas, por exemplo, para trazer alguma explicação. E aí a gente tem, por exemplo, conhecimentos científicos mesmos, mas, por exemplo, religiosos e até filosóficos, filosofia pode ser ciência, mas não necessariamente eu acredito, justamente porque o conhecimento científico mesmo, ele tem que ter um método, ele tem que ter um caminho a ser seguido. Eu penso assim, pelo menos. Então, acho que eu queria Certo, contribuir só com isso. certo. Agora veja, eu ainda estou falando em conhecimento, eu ainda não delimitei conhecimento científico, Sim, conhecimento sim, tá. filosófico, certo? Então eu estou falando do cognoscere, né? De uma forma mais ampla, né? E aí eu vou Perfeito. fazer uma provocação. Ao que o Lucas falou, a questão da tangibilidade, de ser algo palpável, algo que a gente possa experimentar, né? Como até a Adriano falou. Imaginem a atividade de Albert Einstein. Einstein desenvolveu várias teorias dentro da física, revolucionando a própria física do século XX, que só puderam ser muito recentemente comprovadas. Imagine como é que a gente vai tocar realidades de universos que estão a centenas de milhares de anos-luz, né? E hoje a gente tem percepções sobre a sua existência. Isso não é palpável, isso não é tangível. Então, é algo que é comprovável muitas vezes, ou, às vezes ainda não é comprovável, mas a gente faz construções ou deduções de que isso possa existir. O que Einstein desenvolveu muitas vezes era a possibilidade, a partir da dedução, da existência de determinadas teorias físicas, né? Só para mostrar a vocês que é muito mais complexo, a atividade de conhecer é muito mais complexa do que, às vezes, se nos apresenta no primeiro momento. Então, se valendo da dialética de Sócrates, né? Que é basicamente colocar um argumento contra o outro, eu acho que isso fez isso agora. Eu acho que, então, mudando de minha opinião de novo, eu acho que conhecimento seria algo. É a dialética, né, de Sócrates. Eu acho que conhecimento seria algo útil, algo que serve para os seres humanos. Não importa o que seja qualquer tipo de conhecimento. Algo útil, né? Professor, mas Então, vamos supor, eu estou só fazendo a provocação e eu achei muito interessante, Lucas, a sua postura. De você, não, vou rever aqui minha... Isso é ciência também, né? Os conhecimentos científicos se faz exatamente dessa maneira. A maiêutica socrática, dentro da ideia de gestação do saber, né? De que a gente não se apodera do saber de forma absoluta, mas esse saber é construído, é exatamente essa provocação inicial que a gente está propondo aqui. A gente tem uma percepção do que é conhecer, né? Mas a gente tem que se colocar aberto a novas percepções, certo? E essa sua postura é absolutamente a postura, combina absolutamente com a postura do cientista, de abertura a um enriquecimento daquela sua apreensão inicial.
Perfeito. Saul. Professor, mas isso que o senhor falou a respeito do Einstein, mesmo que ele tenha formulado essas teorias baseadas na dedução há muito tempo atrás e só agora elas tendo sido comprovadas, mesmo assim, não é um conhecimento adquirido que pode hoje ser demonstrado através da experiência, não? Porque, por exemplo, David Hume dizia que o conhecimento ele só pode ser adquirido através de experiência ou, no mínimo, se ele puder demonstrado através da experiência tangível. Ele não tem prerrogativa de filosofar a respeito da metafísica, porque ela não pode ser demonstrada no mundo real. Talvez essa percepção, né, a que você se refere, talvez seja algo próprio de uma concepção de conhecimento científico, certo? Então, veja, mais uma vez, a gente está falando de conhecimento de uma forma geral, que engloba, inclusive, o conhecimento teológico, né, o conhecimento filosófico ligado a uma religião, certo? Então, quando eu até já se falou, não, é questão de fé, sim, mas quando eu digo que a minha percepção, o meu sentimento de ligação com o divino existe e se caracteriza de tal ou qual maneira, isso é um conhecimento que eu posso passar para os meus filhos, eu posso passar para as gerações seguintes, né? Isso é conhecimento. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar sobre aquele TED que eu coloquei para vocês, no SIGA-A, acerca do conhecimento, de um pretenso conhecimento científico ancestral ou dos indígenas, né, dos nativos. A gente vai falar já sobre isso. Eu estou gostando bastante dessa nossa discussão inicial, porque mostra que o conhecer também é complexo, né? Alguém mais? Acho que Lucas... Pois não, César. Só um complemento rápido, porque o senhor falou algumas vezes essa expressão e era o que eu estava assim, tentando associar ao conhecimento, que eu acho que é justamente uma percepção acerca de algum assunto. E assim, muitas vezes acontece de grupos diferentes terem uma mesma percepção de pontos de vista diferentes. Por exemplo, até citando a questão do saber indígena. O índio sabe que se jogar a lança onde ele está vendo o peixe, ele não acerta. Ele sabe que tem que jogar um pouco distante, porque o peixe é projetado num lugar diferente, por mais que ele não tenha conhecimento da física teórica, como as sociedades mais modernas têm. Mas não deixa de ser uma percepção e um conhecimento, nesse caso adquirido pela experiência, mas, assim, como o Lucas falou, é algo que é útil para eles e na percepção deles basta. Perfeito. Eu só fico, às vezes, um pouco incomodado com a ideia de utilidade, né? Porque a utilidade pode nos pregar peças, né? Por exemplo, o conhecimento da arte muitas vezes foi tido como algo inútil, como algo próprio, um diletantismo infértil, né? Que não levava ninguém a lugar nenhum, né? Mas quem fazia arte não pensava assim, né? Quem fazia arte sentia prazer em fazer arte, e, por exemplo, se você tem ansiedade, seria bom para a pessoa. Então, Não apenas isso, a arte também, ela condensa, ela cristaliza, consolida uma percepção da realidade. Então, de alguma maneira, a arte até nos permite uma aproximação de fatos históricos, né? De símbolos, né? Hoje existe uma vertente dentro do direito, da ciência do direito, muito forte, que liga o direito à arte e sobre as mais diversas matizes, né, de diversas dimensões, mas sempre aos críticos que não veem utilidade alguma nesse tipo de ligação. E aí, é justamente isso, eu me incomodo só em a gente tentar enxergar a valia do conhecimento a partir da sua utilidade, porque essa utilidade pode ser apequenada, porque o que é útil para uns pode não ser para outros, e a questão de utilidade também é muito discutível, certo? Bom, mais alguma colocação? Alguém quer intervir? Eu vou colocar aqui novamente para vocês a tela que eu estava apresentando, para a gente já chegar a uma
a um apanhado do que vocês discutiram, né, do que vocês propuseram. O conhecimento, a gente falou que era como se fosse um processo mental, né, do pensar sobre algo, né? Vocês falaram também que era a percepção, vocês falaram que era a busca de algo útil, né? De um modo, se a gente pudesse sintetizar tudo que vocês falaram, a gente pode caracterizar o conhecimento como uma forma de apreensão de um objeto. Nós que conhecemos, nós que somos, portanto, sujeitos cognoscentes, nós conhecemos algo. E esse algo é o objeto cognoscível, aquilo que pode ser apreendido a partir dessa atitude de cientista, aliás, do conhecedor, certo? A atitude do conhecedor. Porque eu não estou falando apenas do conhecimento científico, mas do conhecimento de uma forma geral, certo? Então, conhecer é aprender mentalmente ou psiquicamente, né, algo que é justamente o objeto desse conhecer, certo? Bom, o primeiro conhecimento que a gente vai destacar aqui agora é justamente o conhecimento dito vulgar. O conhecimento vulgar não é o conhecimento no sentido vulgar, no sentido leigo da palavra, né? Mas o conhecimento que não detém o chamado rigor científico, certo? A gente caracterizou aí para vocês o conhecimento vulgar como o conhecimento usual que o homem tem de si mesmo e do mundo. E aí eu pergunto a vocês, se a gente está falando de inutilidade, o conhecimento vulgar, ele tem alguma valia, ele tem alguma utilidade, já que ele é despido desse rigor ou dessa exatidão científica que geralmente a gente exige desse outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico? Sim, com certeza. Ele atende às necessidades básicas das pessoas, de acordo com o que elas vão necessitando, as demandas sociais simples. Mas mesmo sem esse rigor, assim, como é que eu vou um conhecimento vulgar, assim, que não tem uma exatidão, ele não é construído de forma sistemática, como é que ele pode ter valia? Sim, por meio de observação, tem, nas coisas práticas da vida. Eu só posso exemplificar. Por exemplo, tem gente que, minha avó, por exemplo, ela olhava para o céu e dizia, vai chover, ou não vai chover. Depois, essa hora não chove mais não, mas o céu podia estar preto. Não, essa hora não chove mais, porque ela, ao longo do tempo, observando várias vezes aquela situação rotineira, ela já sabia, ou pelo cheiro, pelo movimento das formigas, o jeito que o vento se movimenta, então tem toda uma percepção, uma apreensão do ambiente. Então, para ela, servia. Então, ela não iria estender roupa naquele dia, por exemplo, entendeu? É mais ou menos isso. Bom, com certeza vale esse conhecimento. O professor ontem de filosofia, vou citar o que ele falou, uma das poucas coisas que eu consegui entender da aula dele, que é muito difícil. Ele falou que... Assim que é bom a filosofia. Ele falou, mas é tão difícil que não dá para entender, eu acho que nem ele entende. Aí teve uma hora que ele falou que a questão de silogismo, né, da argumentação, não valia sempre para você convencer as pessoas. Porque, por exemplo, imagina você estar num júri, você não vai mexer só com o lado racional, você vai mexer com o emocional, senão você está ferrado. Não vai conseguir nada. Então, eu acho que você ter esse conhecimento aí é mais ligado ao seu lado emocional. Saber o que é bom para você, o que não é bom, o que é o outro talvez goste, talvez o que não, ele não goste, empatia, essas coisas. Perfeito. Exatamente isso que você e Laura falaram, né? O conhecimento vulgar, ele tem esse nome até depreciativo, mas é o conhecimento vulgar que está presente, por exemplo, como Laura falou, a avó dela, né, que tem a percepção de se vai chover ou não, talvez até com mais exatidão do que os meteorólogos, né? O homem do campo, na sua humildade, muitas vezes sem saber ler e escrever, que ao perceber as características naturais,
ele, de alguma forma, prevê se vai ser um bom inverno ou não, né? E todas as crendices que envolvem esses saberes, que podem, por exemplo, se materializar na utilização de ervas para tratamento de determinadas doenças, né? Então, vejam, há uma série de exemplos que a gente pode dar de que o conhecimento vulgar, sim, pode ser útil. E não só isso. O conhecimento vulgar pode servir até para acender aquela fagulha do conhecimento científico, dar o pontapé inicial. Maria, quer falar? Maria, quer falar? Qual das Marias? Eu sou Maria. Maria Silva. Não, foi porque estava falando sobre essa questão do conhecimento vulgar, e o que Laura falou acontecia muito com meu avô. E vovô poderia ter sido meteorologista, porque se vovô dissesse que ia chover, você podia tirar a roupa do varal, botar os bichos para dentro, que ia chover. E assim, eu não entendia quando era criança por que ele conseguia fazer aquilo, eu achava incrível. E ele simplesmente, com o tempo, depois eu descobri que ele observava os animais, o que os animais estavam fazendo, as formigas se escondendo, as coisas acontecendo, e era muito interessante observar, e não era nem só isso. Isso também modificava, porque quando eu era criança eu morava numa comunidade muito pequena, modificava até nossos hábitos também, porque a comunidade toda era muito unida. Então, por exemplo, nesse dia, a gente já suspendia o terço, suspendia a missa, entendeu? Modificava toda uma comunidade, era uma comunidade bem pequena. Pra você ter uma ideia, as mulheres usavam véu na missa. Então, modificava tudo. Nossa. Faz tempo, muito tempo. Mas, assim, faz parte também da minha infância, né? Porque minha família, tem outra família do meu pai, que é do Siridó, do cidadezinha pequena lá do Siridó. E aí a gente assim, é algo que me remete também à minha infância, né? Mas vejam, eu falava que, eu concordo totalmente, Maria, eu falava que, além de toda essa autoridade que a gente pode colher do conhecimento, ele também nos serve como princípio, né, do conhecimento científico. Eu digo princípio em que sentido? Muitas das grandes descobertas científicas, elas são de percepções iniciais, de percepções muitas vezes crendices ou mesmo apreensões despropositadas, não intencionais, de pessoas que não tinham formação científica, certo? Então, por exemplo, a utilização de determinadas ervas, determinadas plantas para curar algumas doenças, essa compreensão inicial pode ter servido e depois se desenvolver no laboratório essa pesquisa para que se conclua que, de fato, aquilo tinha uma razão de ser, né? As pessoas usavam aquilo e cientificamente se comprovar que fazia bem, né? Laura. Professor, inclusive, nos textos de antropologia, eu vi Eduardo Menendez. Ele desenvolveu no México uns estudos, né, sobre as práticas de cura, autocuidado e automedicação a partir das comunidades indígenas, entendeu? E aí era muito interessante ele avaliando as práticas de cura e, depois de um tempo, a biomedicina conseguiu sistematizar. A acupuntura foi assim, depois ela adentrou no nosso sistema de saúde. Então, é bem interessante. Aí eles acabaram formando as comunidades, por exemplo, para tirar alguns oncocercoses, coisas pequenininhas. E tem a questão das parteiras, aí é que tá, né? A introdução da biomedicina aí, eles passam por uma formação. Unir, articular a medicina tradicional com a biomedicina, no caso. Eu vejo muito isso em saúde indígena, na minha extensão, sabe? Aí eu me lembrei desse texto e era muito legal, ele observando, a gente observando as práticas de cura, de nascimento, de tratamento, essas coisas.
Perfeito. E aí, a partir dessa sua provocação, eu já faço um link para a gente começar a analisar aquele vídeo que eu coloquei para vocês do indígena, né? Do indígena que é professor, e ele defende que a compreensão, que o que o povo dele construiu seria efetivamente ciência. Aliás, eu vou deixar para falar quando a gente tiver as características efetivamente já bem construídas de ciência, para a gente fazer essa comparação. Mas o que a gente precisa destacar nesse primeiro instante é que o conhecimento vulgar, ele tem como característica ser um conhecimento, vamos dizer assim, parcial, né? Ele não tem uma intenção deliberada, então ele pode ser construído até desordenadamente. Eu posso ter uma percepção inicial e ele diz, não, e ter isso como regra, mas sem a menor preocupação em que essa regra, essa lei, vamos dizer assim, seja mais uma vez observada, seja reafirmada em outra circunstância, certo? Então, muitas vezes, a construção do conhecimento vulgar, ela atende até a uma intuição. Mas, não, eu estou imaginando, né, que isso me faz bem. Por exemplo, toda vez que eu passo em frente a uma igreja, isso me dá uma sensação boa. Então, eu posso supor daí que ali existe uma corrente energética que me faz bem. Vejam que há muitos médicos que olham de forma enviesada, por exemplo, para práticas orientais de medicina, ou práticas ancestrais, práticas indígenas para a cura. E vou citar até a homeopatia, né? Qual é a lógica de eu extrair a essência de algum componente, né? E quanto mais diluído em água, maior é a sua eficácia, a sua eficiência. Então, para a nossa lógica restrita, não existe nenhum tipo de explicação para a cura pela homeopatia. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que não apenas acreditam na homeopatia, mas se beneficiam do uso muitas vezes a ciência, do jeito que ela se encontra, ela não é capaz ainda de dar explicações a essas correlações, né? E por isso que a gente se vale muitas vezes do conhecimento vulgar, mas com vistas a que ele seja otimizado. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é a ciência, o conhecimento vulgar tem utilidade, tem uma valia, certo? Mas ele apresenta um problema. Que problema é esse? Ele não é tão rigoroso e ele não é tão confiável. Ora, isso se deve basicamente ao fato de você construir um conhecimento, o conhecimento vulgar é construído assim, de maneira despretensiosa mesmo. Assim, eu tô vendo que toda vez que vai chover, eu vejo as formigas de asa passando pela casa. Então, da próxima vez que eu vi a formiga de asa, eu vou associar à chuva, certo? Isso é comum, né? Quem tem família no interior, quem é do interior, sabe do que eu estou falando. Mas, e se um momento eu tiver uma formiga de asa passando pela minha casa e não chover? Poxa, dessa vez não aconteceu. E eu vou dormir tranquilo com isso. Mas se eu construísse uma teoria científica dizendo que, associando o aparecimento de formiga de asa à chuva, e essa chuva não viesse com o aparecimento da formiga de asa, o que é que seria da minha teoria? Um lixo, né? Então, toda a minha construção teórica se desfaria. Aí é que está justamente a importância do conhecimento científico, certo? Porque ele vai dar rigor e confiabilidade a esse conhecimento. Se a gente tem um conhecimento vulgar como uma visão de mundo, né, sem essa pretensão toda, eu tenho no conhecimento científico
um conhecimento que é coerente, coeso, organizado, sistemático e certo. E eu posso até me valer do conhecimento vulgar, mas é justamente a ciência que ela organiza e sistematiza esse conhecimento inicialmente vulgar que é construído pelo homem. Certo? O que é que a gente pode falar sobre o conhecimento científico, pessoal? Vocês concordam que seja um conhecimento coerente, coeso, organizado, sistemático, certo? O que é que significa cada um desses adjetivos? Eu acho. Não, pode falar. Ah, meu Deus. Tá, eu acho que ele é tudo isso, menos, na verdade, os parênteses eles já falam que não definitivo, que é justamente, ele pode ser certo momentaneamente, mas o conhecimento científico está sempre evoluindo, com todas as técnicas de metodologia e tudo, então acaba que nunca é definitivo, né? O resto é sim, verdade. Não existe uma impropriedade em falar que ele é certo, mas não é definitivo, não? Não é uma contradição, não. Ele é certo, mas não é definitivo. Mas ele pode... Não momentaneamente. Momentaneamente. Verdade, não sei. Eu acredito ele é certo até onde a gente sabe, né? Isso, depende das condições, até porque ele é feito em um espaço de tempo, num contexto específico. Outra coisa, eu acho que o conhecimento científico, ele se torna fácil de difundir, fácil assim, né? Porque ele é mais fácil de sistematizar. Então, é importante coisas que eu consigo repetir várias vezes e sistematizar, eu consigo amplificar e abranger o maior número de pessoas. Já o vulgar, não, né? E, veja, a tarefa do meteorólogo, né? É isso mesmo. É muito árdua. Exatamente. É muito árdua porque ele não vai apenas considerar a temperatura, ele não vai apenas considerar a pressão, ele não vai apenas considerar os movimentos de ar, ele não vai apenas considerar a temperatura da água, ele não vai apenas considerar se existem tremores ou se existem erupções vulcânicas ou se a intervenção do homem num dia em que há maior poluição vinda dos automóveis, por exemplo, vai influir naquele tempo. Ele vai considerar tudo isso ao mesmo tempo. Então, vejam que é um fenômeno complexo demais, né? São muitas variantes, e a gente está achando que o direito era complexo, né? E o que a gente tem a observar é que, para ele fazer uma construção confiável, ele precisa considerar muitas variantes. E, por isso, a ciência, o conhecimento científico, ele é construído com um rigor muito maior do que o conhecimento vulgar. Eu posso apenas observar o céu e dizer que hoje vai chover a partir de onde vem as nuvens, mas eu não estou medindo a velocidade do vento, eu não estou medindo a umidade do ar, eu não estou medindo a temperatura ambiente, certo? Eu tenho algumas percepções e que podem ser imprecisas. No conhecimento científico, não. A gente tem que ter uma precisão maior. E por isso que ele tem que ser coerente. Então, você não pode dizer assim eu estou verificando que a ivermectina é importante para combater os males causados pela Covid-19. Mas qual é a quantidade que eu devo tomar? Cada um tem uma receita diferente, né? Então, assim, onde é que está a coerência, né, ou a certeza de uma informação dessa natureza? Se cada um tem uma receita diferente de uma simpatia até. Eu já vi, por exemplo, o ex-senador João Santa, lá do Piauí, dizendo, olha, a gente, tomando água, a gente bota o vírus para dentro, né, porque ele tem um horror de ácido clorídrico. Então, assim, tomar muita água, lavar muito o nariz, e aí, quando o vírus chega aqui no nosso estômago, o ácido clorídrico mata o vírus. Pronto, resolvido. Por que a gente não, né, chegou a essa conclusão? Né? O meu já tá bebendo água, tá vendo? Ele é muito afogado, o vírus. Então, daqui a pouco eu vou pegar água, né?
Se fosse uma coisa tão simples, a gente não faz, né? Mas veja, a gente está vivendo uma época em que tudo está sendo refutado, mas não é a refutação com o ar científico, com o rigor científico, não. É a refutação por simplesmente eu me achar no direito de discordar, né? Então, eu acordei hoje achando que eu deveria acreditar que a Terra era plana. Eu nunca fui ao espaço, eu nunca vi a Terra lá de longe, né? Mas tem uns vídeos. Eu vou acreditar nesses vídeos? Não vou acreditar. Quando eu olho no horizonte, é bem retinho, né? Não sei se vocês já assistiram a um documentário que está no Netflix sobre justamente os terraplanistas. E eu confesso que eu fui assistir ao documentário por curiosidade, para saber um bando de povo doido, né? Assim, até de uma forma muito até preconceituosa. Mas a conclusão a que eu cheguei é que as pessoas que defendem o terraplanismo, muitas delas, pelo menos o que se verifica no documentário, é que elas veem aquilo como uma religião, né? Religião no sentido mesmo etimológico, do religare, né? Da ligação com... Você é uma pessoa que não tem amigos, você é uma pessoa... Não estou dizendo que isso é a regra generalizada, não, mas muitas das pessoas que defendem não têm amigos, não tem com quem conversar. Aí vocês criam uma mania, tipo, eu gosto do... Diga aí uma seita. Eu gosto de alguém vinculado ao que está no Big Brother, ou então eu gosto do RBD, né? Não é nem da época de vocês, mas eu Senhora Roberta. eu tenho uma afinidade com alguma coisa. Eu crio uma ligação com outras pessoas a partir daquilo. Então eu organizo eventos para a gente conversar sobre aquilo, encontros, reuniões, festas. E aí eu crio uma família, eu crio uma comunidade que é unida a partir daquela percepção, daquela fé, daquela crença. Então, o terraplanismo ele se coloca muito mais como uma fé, como uma nova religião, do que provavelmente uma preocupação em explicar fisicamente ou biologicamente uma determinada característica do planeta que a gente habita, né? Então, veja, o conhecimento científico ele exige tudo isso do cientista. Ele produz algo coerente, algo coeso, organizado, né? Sistemático, ou seja, a construção de um sistema cujos elementos internos tenham correlação a partir de algo que possa ser explicado e certo. E essa certeza, pessoal, é importante que a gente verifique, é uma certeza até que advenha uma prova em contrário, até que essa certeza possa ser refutada, reconstruída. E por isso que a gente frisa, o conhecimento científico, nem o mais indubitável, nem o mais evidente, nem o mais claro, nem o mais cristalino, ele é definitivo. Porque já Karl Popper apontava, se eu não tenho a possibilidade de refutação daquele conhecimento, ele é qualquer coisa menos conhecimento científico. Porque o conhecimento científico, uma das suas características, segundo Karl Popper, é justamente a refutabilidade. É a possibilidade de eu dizer, não, peraí, eu estou vendo isso aqui, mas não é bem assim, não. Né? Então, essa possibilidade de refutação, eu não estou dizendo que vai ser refutada, eu estou dizendo que há uma possibilidade de refutação, de construção e de colocar à prova o caminho que foi colocado pelos cientistas quando se chegou àquela lei científica. Certo? Professor? Pois não. Tanto que um dos passos para o processo científico é a falsificação, né? Que você tem que comprovar como essa teoria seria refutada. Que convém o que você falou agora. Né? Exatamente, Washington. Porque a gente vai colocar... E olhe, a gente construindo um conhecimento científico a partir dessa refutação, o conhecimento fica até mais firme, até mais forte. Né? Porque, olha, várias pessoas já atacaram, já quiseram provar o contrário, mas não conseguiram. Né?
no próprio documentário do terraplanismo, a gente verifica isso. Eu vi esse documentário aí, engraçado. Excelente. Alguém mais? Tranquilo até aqui, pessoal? Uma outra questão que a gente também geralmente aponta é que o conhecimento científico tampouco é absoluto. E aí por exemplo, dependendo do referencial que a gente toma como ponto de partida, ele pode variar, certo? Por exemplo, o que é o verdadeiro? Quando a gente olha para o semáforo, é que ele tem as cores vermelha, amarela e verde, ou que o vermelho e o verde não sejam distintos, como é, por exemplo, como parece ser ao olhar de um daltônico. Qual é o verdadeiro? O que é verdade nesse sentido, nesse caso? Depende do referencial, entende? Então é preciso também que a gente veja que o conhecimento ele é também condicionado pelo sistema de referências daquele que conhece, do sujeito cognoscente, certo? Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Perfeito. A gente vai agora falar um pouco sobre como é que se dá esse processo da produção do conhecimento científico, né? Então, se a gente observar aqui, essa construção do conhecimento científico, ela se dá a partir, ela consiste numa atividade descritiva, né, constatando efeitos a partir de causas. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado objeto, né, eu vou dizer o seguinte: baseado na ciência que eu conheço, se eu largar esse objeto vai de encontro ao chão. Bom, vocês não viram o chão aqui, mas eu posso garantir que ele foi, certo? Dito isso vai se confirmar provando essa teoria, a teoria da gravidade, certo? O que é que eu produzo como conhecimento científico nesse caso? Eu descrevo uma determinada ocorrência, ou seja, o efeito que é eu soltar esse determinado objeto a partir de uma causa que é a atração, o poder de atração que a massa da Terra exerce não apenas sobre esse objeto, mas sobre tudo que se aproxima significativamente da Terra. Certo? Então, tem uma explicação, uma descrição de algo a partir de causas produzindo efeitos. Ok? E nesse caminho, a gente parte de hipóteses para chegar a leis científicas, certo? Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho como desafio a hipótese de que a ivermectina ela tem eficácia contra o vírus do coronavírus mais recente. Então, essa é uma hipótese. Para construir uma lei científica que comprove ou que ratifique essa hipótese, eu preciso de uma comprovação. O que a gente observa é que ainda existem vários estudos, né, que fazem uma associação entre uma coisa e outra, entre a utilização de uma determinada droga e a eficiência no combate aos vírus, por exemplo. Mas eu preciso ter isso de forma generalizada, para que eu possa construir efetivamente uma lei científica. Certo? E isso é muito importante, pessoal, porque quando vocês forem escrever os seus TCCs, ou quando vocês forem desenvolver algum artigo científico, né, a primeira coisa que vocês vão fazer é inventar um problema. Né? Não, mas já tenho tanto problema na minha vida, né? Para que mais um problema? Pronto. Mas é um problema científico, pessoal. Por exemplo, vocês acham que a pessoa que comete o crime, ela tem o segundo grau completo, teve a oportunidade na vida, ela deve ser mais severamente punida do que aquela que
não teve essa oportunidade, ou o contrário. E aí vocês podem dizer, não, eu acho que elas devem ser mais severamente punidas. Travou, professor, eu acho. Travou aqui também. Sim, aqui também. Professor, acho que tá travando. Foi, a gente só escutou a parte... Talvez tenha caído. do severamente punido somente. E ele tem uma alta capacidade, pela sua própria formação, de se recuperar e de se arrepender, e, portanto, ele não merece uma pena muito severa. Vou substituir a pena aqui, que é de privativa de liberdade, por uma pena restritiva de direito apenas. Certo? E como é que a gente partir da... Alguém falou que eu escutei um barulhinho? Não sei se... Tá travando, professor. Isso, tá. Não sei se você tá escutando a gente, mas tá dando... Deu uma travada. Inclusive, a gente nem escutou o negócio do caso todo, da pena. Eu acho que travou de novo. E pelo visto ele não tá conseguindo escutar a gente quando trava, né? Professor, você consegue escutar a gente? Eu acho que não, ele não tá ouvindo. Professor Ângelo, acho que o jeito é você falar com ele no WhatsApp. Eu acho que ele escuta a gente, sendo que chega atrasado para ele. Isso, acho que deve estar com alguma pequena instabilidade aí. Vamos ver aqui se retorna. Pronto, ele falou aqui no WhatsApp que caiu de novo. Aí eu acho que ele vai sair, vai entrar e normaliza novamente. Não é assim mesmo, a gente tem uma banda larga, não, tem uma banda estreita. É tudo assim. Exatamente, são os grandiosíssimos obstáculos que nós temos nesse período de ensino remoto. Acho que não tem uma pessoa que não tenha passado por um perrengue nesse último ano. E capital é muito pior. Eu sou do interior, assim, depende, né? Alguns roteadores espancados, computadores também, mas... Com certeza, quem nunca? Quem nunca? Mas, ó, na minha cidade, a minha internet aqui é 150 mega. E aí? Eu só pago R$100. Quando eu morava em Natal, eu pagava 86 pela Cabo Telecom, 10 mega, o caninga, viu? Meu Deus do céu. Pronto, eu tô no interior, minha internet tá melhor aqui do que a do Natal. Do Natal tá horrível a minha. Horrível. Eu tô aqui com você, eu tô com vocês no 3G aqui, porque se eu deixar no Wi-Fi não vai. A minha Cortez tá funcionando melhor do que a net de Natal. Pronto, a minha Cortez aqui. Mas às vezes também a Cortez, ela muda de número, porque a gente reclama tanto, que quando cai, viu? É um desespero. Aí ela fica mudando de número, porque é tanta reclamação, ela vai mudando. Aí a gente descobre para reclamar, entendeu? Boa tática deles, viu? Agora o roteador da net lá do Natal tá com o formato da minha mão já, em cima dele.
Quem viu o vídeo eu gravando aqui, quem viu o vídeo do cara que disse que mudou de nome? Porque alguém foi cobrar na net, aí ele disse, não, eu era fulano de tal, agora eu sou outra pessoa, então vai atrás de outra pessoa. Só avisar ele que a gente tá aqui, tá aguardando. Meu Deus, quando ele for postar, meu filho, essa aula. Chegou. Mas o microfone está fechado, professor. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Estamos, professor. Vai precisar só editar um pedaço da aula, porque teve uma declaração de uma agressão a um roteador aqui. Tá certo, tá certo. Mas na verdade é o seguinte, porque a explicação, pelo menos o que eu percebi, né? Nada de ciência. Existem duas redes Wi-Fi e aí elas conflitam, aí elas ficam caindo como uma forma de se reajustar, né? E aí eu terminei, eu esqueci de desligar a rede aqui de baixo, mas aí agora eu acho que vai dar certo, certo? Mas eu peço paciência a vocês, vai dar certo, no final das contas dá tudo certo. Bom, eu estava falando para vocês justamente da importância de construir hipótese. Eu não sei se vocês pegaram essa parte sobre a necessidade de a gente pensar em um problema. Quando vocês forem escrever seus TCCs, seus artigos científicos, né, suas dissertações, tese de doutorado, vocês vão ter problemas. Vão ter problemas em várias ordens, mas vocês têm que escolher um problema também para identificar. E eu estava justamente exemplificando com o seguinte problema. Você está querendo saber, né, se é mais adequado aumentar ou diminuir a pena no caso de um réu que tenha tido o ensino superior completo. Ou seja, teve toda uma educação formal, tem uma boa família e mesmo assim terminou desviando para a atividade criminosa. Ou, por outro lado, você imaginar assim, poxa, mas podia ser o meu filho, né? Podia ser meu irmão, podia ser eu próprio, né? Então, eu acho que eu vou ser mais tolerante e reconhecer que aquela pessoa vai ter muito mais condições de se adaptar num carcerário, de reiniciar a vida, pagar de outra forma que não seja o próprio cárcere, né? Porque é um ambiente que ele nunca conviveu, então ele vai sofrer muito mais do que as pessoas que já estão habituadas a sofrer com com maiores privações, né? E aí como é que a gente vai fazer essa constatação? Eu vou enunciar uma hipótese que é a de que as pessoas com nível superior, elas geralmente são menos severamente punidas do que as que não têm essa instrução, esse grau de instrução. E como é que eu vou comprovar isso? Eu vou pegar, justamente, fazer uma análise dos julgados de um tribunal, né? Eu vou me debruçar sobre a jurisprudência desse tribunal para verificar se, de fato, o tribunal pensa dessa maneira. Então, eu vou fazer então uma comprovação a partir da análise de todos esses julgados, né? Esse é um exemplo que pode nos orientar a respeito de uma possibilidade de construção de uma lei científica própria da ciência do direito, certo? É uma percepção, é o que hoje a gente fala muito, a jurimetria, né? E que se revela como algo factível no âmbito da ciência do direito, certo? Mas a gente poderia utilizar as várias experiências que têm sido feitas com os tratamentos, vamos dizer assim,
não paliativos, mas os tratamentos de prevenção aos sintomas mais graves da Covid-19, do Covid-19, a própria utilização das vacinas, né? Então, a hipótese é, se eu utilizar essa vacina, eu vou ter ou eu não vou desenvolver os sintomas mais graves da virose, ou eu não vou sequer contrair essa virose, certo? E a comprovação é que vai dar a confiabilidade maior ou menor daquela determinada vacina, que a gente sobre o que a gente fala todos os dias, né, nesse instante da pandemia, nessa fase da pandemia, certo? Compreendido, pessoal, essa questão? Sim, professor, do método. Perfeito. Sim, professor, tranquilo. Eu até me lembro de uma passagem, houve uma certa discussão, vamos dizer assim, entre o pastor Silas Malafaia e o astronauta, o ministro astronauta, né, Marcos Pontes. E o pastor Silas Malafaia dizia assim: olha, eu quero dar um aviso ao ministro Marcos Pontes, né, sobre a evolução. Se a teoria da evolução fosse comprovada verdadeiramente, ela não se chamaria teoria da evolução. Ela seria lei da evolução, né? Então, as leis da ciência são verdades comprovadas que não mudam. Foi assim que ele falou, de forma textual, né? E demonstra apenas que ele pode até compreender algo sobre religião, mas de ciência ele não tem tanto conhecimento assim, certo? Porque não é a simples utilização da palavra lei que vai definir se algo é ou não conforme a ciência, né, pessoal? Mas isso só mostra como hoje em dia todo mundo se considera apto a falar sobre todos os temas científicos. Nós mesmos. Eu estou falando aqui sobre coronavírus, né? Todo mundo hoje em dia tem uma teoria diferente que a vacina de Oxford é melhor do que a Coronavac, ou não, ou é menos efetiva, ou é menos eficiente em gente com mais de 65 anos, que a ivermectina junto com a azitromicina dá certo. Eu tive Covid em setembro do ano passado e eu tomei a ivermectina, confesso para vocês, porque foi uma recomendação médica, né? E aí eu vou confiar justamente nos médicos. Agora, se esses médicos estão ou não seguindo a ciência, se estão ou não fiéis ao conhecimento científico, aí já não me cabe fazer esse julgamento. Certo? Mas tomei ivermectina, não tomei cloroquina, porque ela faz menção a hidroxicloroquina, né? A cloroquina. Então, ai meu Deus, quando eu me lembro com muito pesar quando eu peguei malária e tinha que tomar cloroquina, que é um remédio terrível, né? com vários efeitos secundários, principalmente ao organismo são, certo? Bom, bem compreendido esse processo que vai desde a hipótese até a construção de uma lei científica. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Pronto. Agora, eu vou apresentar aqui para vocês uma outra diretriz, né, própria do conhecimento científico, que é dessa relação entre sujeito e objeto, certo? Se vocês observarem aí, a gente já falou em apreensão pelo sujeito do objeto, é a apreensão mental do objeto a partir do sujeito, certo? Então,
para eu ter qualquer conhecimento, e mais ainda, de forma mais rigorosa, o conhecimento científico, eu preciso de um ser que conhece, que é o sujeito, e eu preciso de algo que vai ser conhecido por esse ser cognoscente, que é o objeto, né? Então, quem poderia me dar exemplos de objetos que podem servir de apreensão por parte dos cientistas? O tempo, professor, por exemplo. O tempo, né? O direito, o corpo humano, a natureza, certo? Então, são objetos que são que podem ser conhecidos, né? As enfermidades, os vírus. As relações sociais podem ser consideradas objetos? As relações sociais, perfeito. As relações sociais, perfeito. Né? E tudo isso pode ser aprendido pelo sujeito. Mas vocês veem aqui que entre o sujeito e o objeto existe uma palavrinha entre parênteses, que é justamente o método. E aí eu pergunto a vocês, pessoal, quando eu quero definir uma ciência, geralmente eu defino essa ciência a partir do sujeito, das peculiaridades do sujeito, a partir das peculiaridades do método ou a partir das peculiaridades do objeto. O que é que vocês acham? Assim, o objeto é aquilo que eu vou pesquisar, né? Então, é o meu campo, digamos. Mas aí eu preciso aplicar um método e eu preciso ver se ele é recorrente em outros objetos semelhantes ou iguais e tal. Aí eu não sei, acho que tem uma relação muito íntima. Eu não sei como definir. Vou reformular a pergunta então, Laura, para deixar mais claro. Um mesmo objeto pode ser apreendido por diversas ciências? Sim, com certeza. Depende da dimensão de quem está estudando. Você faz um trabalho na área do direito, alguém faz na antropologia, outro na área da psicologia. Digamos uma pessoa tem várias dimensões, né? Depende da perspectiva, porque depende do referencial e do recorte que cada pessoa quer do objeto. Então você está afirmando que o direito, por exemplo, como objeto, ele pode ser estudado, analisado por diversas ciências. Por exemplo, eu posso estudar o direito a partir da ciência jurídica, eu posso estudar o direito a partir da antropologia, eu posso estudar o direito a partir da ciência política, é isso? Pode. Acho que pode. Alguém discorda? A gente até está falando essas coisas, né? Filosofia e antropologia, então, mais que certeza. Então ficou fácil, né? Essa resposta. Perfeito. Não foi por isso não, viu? Foi porque eu achei mesmo. Você construiu essa conclusão, perfeito. Seja, isso mostra o que a gente? Que a especificidade da ciência não está no seu objeto. É claro que quando você vai desenvolver determinado conhecimento científico, você tem que delimitar esse objeto. Mas não é no objeto que a gente vai ver essa especificidade, mas no método. É o método que define a forma que o cientista vai aprender aquele objeto. É claro que, como a gente pode ver, inclusive, no texto de Eduardo Bittar, que eu coloquei para vocês, que a gente vai falar logo, eu posso aprender aquele mesmo objeto dentro de uma só ciência de diversas maneiras, certo? Mas, mesmo assim, são esses métodos em especial que vão definir o que é que eu vou buscar, ou a forma como eu vou buscar aquele objeto, ou vou aprender aquele objeto, certo? E aí eu pergunto a vocês, pessoal, o que é que vocês entendem como método, a partir do texto que vocês leram de Eduardo Bittar? O método é o caminho, né? Tudo que envolve o caminho. Então, é basicamente tudo. O método é tudo? Não, é tudo que serve para fazer a ponte, né? Certo. De maneira geral. Perfeito, Lucas. Então, o que eu lembro da obra, mas aí eu fiquei com a dúvida agora.
Se é tudo mesmo que ele fala, então até, sei lá, imagina aí um médico cientista e ele precisa de utilizar coisas físicas como, sei lá, algum equipamento médico de pesquisa. Então isso aí também é um método? Também faz parte do método? Vamos lá, vamos tentar construir essa resposta. O método é o que, precisamente? Você falou que era o caminho, né? Mas é o caminho para quê? É o caminho de Natal a Macaíba? É o caminho de quê? Se você estiver buscando chegar em Macaíba, é o método. É basicamente isso, é o caminho que liga uma coisa a um resultado que você quer chegar. O sujeito ao objeto, no caso. Isso. Exato. Deixa eu ver, acho que o pessoal está participando aqui no chat também. Bárbara é um instrumento de pesquisa, né? Laura, te pego na saída. Eu acho que isso aí é referente ainda à provocação, né? Pode ser o contrário, o objeto definir o método. Em alguma medida, o objeto pode definir o método, ele pode, vamos dizer assim, orientar o método a ser utilizado, certo? O método definitivamente, isso ali, está certo. Pode alterar o resultado da pesquisa, sim. Perfeito. César levantou a mão, diga isso aí. Enfim, eu acho que o método, não sei nem se não consegui ler essa obra, só li a outra. Mas, assim, eu entendo que o método seja o que vai determinar qual é o conhecimento que você vai construir. Porque se você olhar aquele mesmo objeto sobre um outro método, você pode construir um conhecimento bem distinto daquele. Então, meio que ele norteia qual é o conhecimento que você está buscando com aquele objeto. Certo. Vocês conseguiram identificar a diferença entre método e metodologia? Porque o capítulo começa assim, método, metodologia e ciência. Método e metodologia são a mesma coisa? Na verdade, eu acho que a metodologia, ela meio que estuda o método, tipo, estuda o instrumento da pesquisa. Perfeito, Bárbara. A metodologia, ela vai nos servir para justamente definir o método, né? Então, quando você fala assim, qual é a sua metodologia? A minha metodologia vai ser seguir tais e tais passos para eu definir qual vai ser o método a ser utilizado, né? Então, como é que Eduardo Guittard define metodologia, né? Se a gente observar até a própria formação da palavra, a formação das palavras muitas vezes nos ajuda muito, pessoal. Porque se eu falo metodologia, método, logos, né? Então, ou seja, o conhecimento sobre o método. Né? Então, é o pensar, é o refletir sobre o método a ser utilizado para aprender aquela determinada realidade, certo? Então, vocês veem aqui, por exemplo... Uma metalinguagem, tipo assim, pensar sobre como pensar algo, pensar sobre como pensar. Mas não apenas pensar, mas como você aprender aquele objeto, né? A metodologia, ela se restringe à preocupação com o método, né? Porque se você tem uma pretensão mais ampla, aí você não trata especificamente da metodologia, você já está fazendo epistemologia. Porque a epistemologia é uma corrente da filosofia que vai tratar não apenas da definição do método, mas também do próprio recorte do objeto. E até do pensar sobre o sujeito. Como é que o sujeito vai interferir naquela realidade que está sendo aprendida por ele, como é que ele vai interagir com aquele conhecimento que ele está produzindo. Porque não se enganem, pessoal, o cientista não é um robô, ainda não, que aprende de forma muito neutra tudo aquilo que está estudando. Obviamente que não. Né? Então, a gente observa que existem
condicionamentos também que podem interferir nos resultados da ciência, certo? Por isso que a ciência é também, muitas vezes, ela é alvo de refutabilidade, é alvo de refutação, porque a construção dela é muito complexa, é muito intrincada muitas vezes e passível justamente dessas interferências. Ok? Sobre o texto, qual é a impressão de vocês? Professor, boa noite. Boa noite. Eu estava exatamente pensando nessa discussão que você estava falando do método, eu acabei lembrando de uma das obras que eu leio ainda na época das ciências sociais. Sim. Né? Na disciplina de antropologia, nós estudamos um texto que é de Margaret Mead, que é uma antropóloga, e ela vai estudar o título da obra, né, Sexo e Temperamento. Ela vai analisar 3 tribos da Papua Nova Guiné, e uma delas é a tribo dos Arapesh. E ela começa a se envolver na narrativa contada, né, das pessoas a quais ela está pesquisando. E uma das coisas que realmente na pesquisa, né, na pesquisa científica em si, é o cuidado com as paixões, né? Então acabou que em outros estudos de outros pesquisadores eles perceberam que na verdade, Margareta ela não estava errada no que ela produziu. Aquele estudo dela revela um pouco do inconsciente ao qual aquelas pessoas elas tinham a percepção em relação ao sexo em si. Ela vai traçar algumas relações de gênero também na obra dela, mas foi perceptível que eu fiz até um recorte aqui, acho que na página 9 do texto do método, página 17, perdão, página 17, que ele fala o mais das vezes as opiniões pessoais individualizadas são marcadas por profundo sectarismo ou espelham opções ideológicas unilaterais ou retratam paixões subjetivas. Então foi um pouco disso que eu acabei correlacionando em relação a fazer a pesquisa, né, e esse detalhe. Uma coisa disso, né, eu ainda parei um pouco, mas eu pesquisei muito ainda sobre antropologia política, escrevi um artigo sobre antropologia política, antropologia das eleições, mais especificamente, né, e aí em alguns momentos, na hora da pesquisa, eu sempre lembrava de Margaret Mead, eu disse, não posso deixar isso aqui realmente me envolver com as histórias, as narrativas contadas, né? O pessoal realmente, às vezes, era perceptível que era um exagero no diálogo em si, na narrativa produzida pelas pessoas. Excelente, Fábio. É exatamente isso. A gente fica sujeito porque a gente fica vulnerável a essas interferências, né, da nossa psique, às vezes não são nem controláveis por nós, ou conscientemente a gente faz aquilo por causa do nosso background cultural, né? Então, a nossa vivência, nossas opções, enfim, as nossas construções de nós mesmos, né? As construções históricas de nós mesmos, certo? Mas é muito interessante a gente analisar esse trechinho, né? Eu queria destacar aqui para vocês algumas partes que me chamaram a atenção. Primeiro, vocês podem observar aqui na página 9 há uma explicação sobre o que ele entende como método, né, o caminho, a que vocês já se referiram, mas o caminho, existem 2 possibilidades de compreensão desse caminho, certo? E que eu vou mostrar aqui para vocês. Ora, a gente indica como o caminho para se chegar à verdade, certo? E essa aí é uma apreensão, é uma construção tipicamente cartesiana, né, de René Descartes. O caminho percorrido para a aproximação da verdade. Então, para Descartes, a gente, a partir do método, a gente apreende a verdade. Só que a construção da ideia de verdade também é complicada, é complexa. Porque o que é verdade? Eu não sei se eu já citei para vocês aqui a apreensão que eu tive sobre verdade. Uma obra de arte, por exemplo. Eu não vou falar exatamente da obra de arte agora a que eu vou me referir, porque eu vou falar na aula seguinte. Mas a obra de arte, há possibilidades de apreensões diversas sobre aquele mesmo objeto. E eu vou dizer que uma é verdadeira e outra não?
Dizem que a forma como Van Gogh pintou suas telas foi decorrente de uma característica mental dele que podia imprimir na tela o brilho das estrelas ou o brilho das luzes de maneira dinâmica. E que, se a gente olha, por exemplo, Noite Estrelada, a gente vê como se a luz das estrelas bruxuleasse mesmo, fosse vibrante naquele quadro. E era uma característica própria dele. Então, talvez ele reproduziu algo que só ele visse e nenhum outro espectador pudesse enxergar, por causa da sua peculiaridade, né? E qual seria a verdade? Era a percepção de Van Gogh ou a nossa percepção? Vocês devem também saber daquele exercício, acho que é Rothschild, que é como se fosse um morcego, que a gente vê de formas diferentes a mesma figura, né? Tem até um personagem de revista em quadrinho. Watchmen, né, professor? De Watchmen, exatamente. Que ele tem uma máscara branca e fica mudando, né? Vai mudando, porque é mutável também as nossas percepções sobre o mesmo objeto. Certo? É até um exercício para verificar se a pessoa tem alguma psicopatia. Por isso que tem o cubismo, né? O cubismo, ele reeduca seu olhar. Olhe por diversas perspectivas. Perfeito. Então, é difícil a gente dizer o que é verdade. Mas aí há uma direção que é apontada pelo próprio Bittar, de que o método ele não é o caminho para se aproximar da verdade. Porque a verdade talvez seja inatingível. A verdade da forma pura e uma verdade imanente ao próprio objeto. Mas ele diz que é o caminho que liga um estado inicial de perdida ignorância a um estado de conhecimento. É um estado definitivo de conhecimento? Não, ele viu que não. Mas é um estado que vai se distanciar daquele estado inicial da ignorância, né? Quando a gente vai e observa uma obra de arte, por exemplo, mais uma vez, pela primeira vez, a gente tem uma percepção, né? Acontece com a literatura. Eu li O Pequeno Príncipe quando eu era criança, né? Muita gente fez a mesma coisa, os pais geralmente recomendam essa leitura. Eu tive uma percepção totalmente diversa da que eu tive quando eu reli durante várias fases da minha vida. Então, quando eu tinha 7 anos, eu percebi aquela realidade de uma forma diferente da que eu percebi no ano passado quando eu reli a obra, certo? E aí eu posso dizer que esse conhecimento, o conhecimento que eu obtive a partir da releitura do ano passado, ele é mais distante do estado de ignorância? Sim, ele é mais distante porque eu consegui incorporar vários outros elementos que eu, como criança, não conseguia perceber, certo? Mas a minha leitura como criança pode ter me valido como um distanciamento do estado de ignorância, porque antes eu não sabia de que tratava O Pequeno Príncipe. E aí eu passei a perceber o conteúdo dessa obra, certo? Então, pessoal, talvez seja mais adequado falar em método como um caminho entre um estado de ignorância inicial e um estado de conhecimento, mesmo que a gente admita que esse conhecimento possa ser refutado. Certo? E aí, só para fechar essa discussão inicial, a metodologia é o discurso sobre os métodos para encontrar o mais adequado. Seria o método dedutivo, seria o método indutivo, seria o que ele chama de método dialético, também Eduardo Bittar, no texto. Vocês tiveram alguma dúvida sobre os métodos que ele descreveu? Tranquilo? Pelo silêncio, sim, né? Bom,
Aí a gente já viu, então, que o conhecimento científico tem todas essas características, o que é método, e o método é o que define efetivamente a ciência, né? Aí eu vou chegar a um outro ponto importante, que é, inclusive, que a gente já falou, que é a refutabilidade do conhecimento científico, certo? Se observar essa característica, eu posso me colocar diante de um problema. Bom, Karl Popper dizia que o conhecimento científico, tido como conhecimento científico, precisa ser refutado. Mas eu me coloco diante de um problema. Vejam só, se eu posso refutar um conhecimento científico, cadê a segurança que eu espero ver estampada nesse conhecimento científico? Se eu permito que as pessoas refutem aquele conhecimento, como é que eu posso me fiar nele? Como é que eu posso me segurar nele? E aí? Esse é o momento da gente pensar. Professor? Vamos tentar fazer... Oi. Sim, eu creio que faz parte da ciência em si essa possibilidade de se refutar, né? E de ela sempre poder evoluir, né? Max Weber, no livro Ciência como Vocação, né? Ele fala isso, né? Que a ciência sempre está se renovando, né? Sempre está em constante mudança. E o mais importante é você ter essa consciência e buscar sempre trabalhar seu objeto com esse pensamento, né? De que eu vou trabalhar com isso, eu vou apresentar minha tese, mas daqui a 20, 30 anos isso pode ser refutado, né? Porque a tendência do conhecimento científico sempre está em constante mudança, né? Perfeito. Exato. Vejam, até no chat surgiu também um questionamento sobre os primeiros filósofos que já intuíam a existência do átomo, né? E até a própria palavra átomos, né? Ou seja, aquele que não pode ser divisível, porque eles imaginavam que toda a composição física ela era feita a partir de pequeninas partículas que se uniam para formar pedras, seres humanos, o ar ou a água, né? Só que a percepção deles era que era algo indivisível. Aí depois, pelo menos a física que eu estudei, a gente via os prótons, nêutrons e elétrons. Aí foi se desenvolvendo o quantum, né? A descoberta de partículas ainda menores. E cada dia a gente se depara com outras subpartículas, nanopartículas, né? que são encontradas no âmbito desse algo que era tido como indivisível, né? Vejam que há uma progressão também da percepção dessa realidade pelo próprio incremento dos métodos científicos, né? Das ferramentas de que a gente dispõe hoje, certo? Mas eu vou propor para vocês aqui um exercício para que a gente possa refletir sobre essa característica do conhecimento científico, que é a refutabilidade. Para isso, eu vou suspender aqui, pessoal, esse vídeo para não ficar muito longo, e logo em seguida eu já começo a fazer a gravação